O mundo acadêmico questiona o êxodo pela suposta falta de evidências diretas e pela forte influência de debates políticos e religiosos. Mas, e se esta história for real? E se registros antigos, evidências esquecidas e uma nova leitura da cronologia apontarem para algo muito maior? O problema não é a falta de evidências. Eu sou Carlos Santana, teólogo, pesquisador e autor. E nesta investigação vamos reexaminar os registros históricos, as evidências arqueológicas e a cronologia do Antigo Egito. Como método científico, utilizamos uma rigorosa pesquisa bibliográfica que reúne mais de 34 especialistas, entre historiadores, egiptólogos e arqueólogos. Nomes fundamentais como James Henry Breast, Joseph Kizerbo e o historiador clássico Flávio Joséfo. Contamos com rigor técnico de egiptólogos como Alan Gardner, Nicholas Grimal e Ian Shaw, além da base arqueológica de gigantes como Flinders Petrie, Manfred Bietak e James Hofmeier. Entendendo o caráter histórico do texto bíblico, e é o que interessa à ciência, buscamos em escritos que remontam a 1500 anos antes de Cristo a narrativa do Êxodo. Nosso objetivo? Comparar, analisar e, acima de tudo, buscar a harmonização cronológica. Reabra conosco um dos maiores mistérios da história. O Dr. Joseph Kizerbo, político, mentor e editor do primeiro volume da História Geral da África da Unesco, em seu livro faz uso lógico de dados narrativos para determinar encontros temporais. Imagine então uma linha de tempo da história do Egito Antigo que vai de 3000 a.C. até o ano zero. Agora, imagine uma linha de tempo da história do êxodo hebreu, desde a chegada de Jacó e sua família ao Egito até a ocorrência do êxodo por mãos de Moisés. Uma história de 430 anos. Vamos demarcar a linha de tempo do êxodo hebreu com 5 importantes eventos bem destacados na história bíblica. Os chamamos de macroeventos. A chegada de Jacó e sua família ao Egito, o estabelecimento da família de Jacó no Egito, o início da opressão, eventos até Moisés e, finalmente, o êxodo dos israelitas no Egito. Dentro do método da harmonização histórica cronológica, fazemos algo revelador. Deslocamos a linha do êxodo através da história egípcia, sem aceitar acomodações de datas, sem criar estiramentos ou intercalações artificiais de tempo. Buscamos o encaixe temporal onde a arqueologia e a história se encontram de forma natural. Se todos os dados apontarem para a permanência dos hebreus no Egito Antigo, estaremos diante de um novo e inegável conjunto de provas da ocorrência do êxodo bíblico em terras egípcias. O primeiro evento, a chegada de Jacó e sua família no Egito em 1876 a.C. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram a Egito,
Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas, as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. Gênesis capítulo 46, versículos 6 e 7. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. Gênesis capítulo 47, versículo 11. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. Gênesis capítulo 47, versículo 27. Esta é a saga da família de Jacó em sua jornada de Canaã para o Egito, narrada no texto bíblico. Canaã era assolada por terrível seca. José estava no Egito e, por mãos de Deus, havia se tornado vizir e primeiro-ministro de Faraó. O encontro de José com seu pai e família é épico, e a chegada no Egito com habitação na terra de Gósen ocorre em aproximadamente 1876 a.C. Ian Shaw é um acadêmico e egiptólogo britânico. Em A História do Antigo Egito, por Oxford, declara que existem numerosas referências arqueológicas da chegada de diversos povos asiáticos em período anterior ao segundo período intermediário, já na 12ª dinastia, entre os anos de 1985 a 1773 a.C. Shaw cita o empreendedorismo de Amenhotep III, filho único de Sen-Nusret, que, se aproveitando de um longo período de paz em seu reinado, o tornou próspero com numerosas construções. Inscrições registram atividade de mineração de turquesa e cobre na região do Sinai. Esta próspera fonte de trabalho e renda, subsidiada pela extensiva construção de edifícios, atraiu a chegada de grandes contingentes de povos. Os egípcios chamaram estes povos de Aamu, o que denotava, em um censo geral, vários povos habitantes da Síria e da Palestina, e que os atuais egiptólogos os denominam de povos asiáticos. Ian Shaw descreve que alguns destes imigrantes asiáticos podem ter chegado ao Egito pelo comércio de escravos, e cita o relato bíblico dos irmãos de José vendendo-o como escravo de um egípcio mestre como sugestivo. Nicolas Grimal, egiptólogo francês, também confirma que antes mesmo da ascensão plena dos Hyksos ao poder, houve uma infiltração gradual de migrantes asiáticos distintos, como os Aamu, Setjetiu e os Nentigiu ou Tetigenu. O papiro do Brooklyn, quanto a este fato, é um documento extraordinário que corrobora a presença de povos asiáticos de diferentes etnias durante a 12ª e a 13ª dinastia egípcia. De um lado, o papiro tem inscrições que o datam do reinado de Amenhotep III, da 12ª dinastia, o mesmo período da chegada dos hebreus ao Egito. O papiro apresenta, em parte do texto, uma lista nominativa de 95 pessoas, sendo 48 asiáticos imigrantes, que se submeteram a determinada situação serviçal em troca de uma recompensa econômica. William Foxwell Albright, pioneiro da arqueologia, linguista e especialista em cerâmica, ao examinar o material, percebeu sinais na escrita característicos de povos semíticos do norte,
São nomes com hebraísmos, inclusive o nome de número 87, Libit, derivado da raiz Icab, popularizado pelo nome bíblico Jacob. Albright, apesar de não especificar qual o grupo de asiáticos pertenciam os nomes, deu à ciência indicativo que entre os listados no papiro havia também pessoas de um grupo particular de imigrantes asiáticos ligado a uma etnia específica e com característica linguística ligado a estes hebraísmos. Ao falar de hebraísmos neste período, Albright não o refere como a língua nacional dos hebreus, mas como língua semítica ancestral, recebendo influência, por exemplo, do aramaico e o garítico. Corroborando ainda com este fato, importantes evidências da presença de asiáticos no Egito foram descobertas em Beni Hassan, sítio arqueológico do Reino Médio, encontrado à margem oriental do Nilo, cerca de 160 quilômetros da atual Cairo. Este site possui 39 tumbas, onde se destaca para o entendimento da migração de asiáticos a tumba de Khnumhotep II e a cena dos Aamu de Shu. Janice Kenry, PhD em arqueologia egípcia, escrevendo para o Jornal de Antiguidades do Centro de Investigação Americano no Egito, faz notável descrição da mesma. A tumba de Khnumhotep II é uma obra-prima artística e arquitetônica. A capela superior possui uma fachada com pátio, o qual possui um pórtico de entrada adornado com duas colunas multifacetadas. As paredes da capela foram rebocadas e em seguida pintadas com cenas e textos muito bem executados. A parede norte é dominada por duas figuras de grande escala do dono do túmulo. Abaixo e à direita, ele se levanta e recebe procissões dos oficiais, peticionários e escribas, bem como o grupo de estrangeiros, denotando ser um evento especial. As pinturas foram publicadas pela primeira vez por Jean-François Champollion, historiador e linguista francês que decifrou os hieróglifos egípcios. As figuras mostram claramente pessoas com pele e olhos mais claros, penteados diferentes, vestes muito coloridas, o que é contrário à vestimenta que os egípcios usavam, predominantemente o branco, demonstrando claramente tratarem-se de imigrantes asiáticos. A cena é captada por uma linha horizontal de hieróglifos que se iniciam acima da cabeça do primeiro oficial egípcio e corre para o ponto sobre o segundo estrangeiro da procissão. Percy Newberry, egiptólogo britânico, fez anotações valiosas traduzindo os hieróglifos. A tradução por equivalência dinâmica para o português fica assim: o ano 6, sob a majestade de Horus, o guia das duas terras, Senusret II, o rei do Alto e do Baixo Egito. O número de Aamu trazidos pelo filho do prefeito, Khnumhotep, por conta do valioso col, o stibium para pintura de olhos, os Aamu da região de Shu, número que equivale a 37. Imediatamente seguindo o escrivão real Sheti, o superintendente dos caçadores, e atrás dele a parte dos estrangeiros liderados pelo príncipe do deserto, Abi-Eshaf.
Acima está uma linha com a inscrição ao qual se lê: chegaram trazendo col com 37 amo junto dele. As inscrições na parede chamam os membros do grupo de Aamu, vindos da região de Shu ou Chutu. Janice Kenry afirma que a grande maioria da opinião acadêmica coloca este grupo como vindo do sul da Palestina, canto sudeste do Mar Vermelho, leste do Rio Jordão, região bíblica de Gileade, Transjordânia, o que é a mesma localidade das peregrinações de Jacó. Devemos lembrar que Jacó, após retornar de sua longa estada em Harã, atravessa o Val de Jaboque e estabelece sua primeira residência em Siquém. Ele peregrina por Betel, em Belém, perto de Efrata, e para além da torre de Eder. Depois vai até Isaque, seu pai, na região de Hebrom. E conforme a narrativa de Gênesis, capítulo 37, versículo 1, permaneceu habitando na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Toda esta peregrinação até sua ida para o Egito acontece exatamente na região chamada de Shu ou Chutu. Janice Kenry declara que é acordado entre os acadêmicos que as inscrições chamando o nome do chefe do grupo como príncipe do deserto, Abieshá, é semita. O próprio Albright analisou o nome e propôs que, embora estivesse escrito de forma defeituosa, a intenção original era escrever Abieshá, significando meu pai é rei, o mesmo hebraísmo encontrado na Bíblia. Grimmel também faz referência ao caso do governador do Nomo Oryx, que recebe Abieshá e seu tributo. E o que chama a atenção dos pesquisadores é que este chefe do grupo era um patriarca destacado, assim como Jacó também o era. Janice Kenry, ao destacar a grande discussão acadêmica sobre a cena dos Aamu de Shu, o faz justo pelo fato de a descoberta ter aludido à grande possibilidade de a cena apontar para a chegada de Jacó e sua família ao Egito. O período qualificado como da chegada de Jacó e sua família ao Egito, 1876 a.C., está devidamente entrelaçado em tempo com o governo dos faraós Senuseret II e Senuseret III. Essa harmonia de tempo é muito interessante. Além de ser o período no qual a narrativa bíblica de Gênesis, capítulo 41, versículos 40 a 42, coloca José como vizir, o primeiro ministro de Faraó, em aproximadamente 1885 a.C. Os doutores John Walvoord e Roy Zuck comentam sobre este fato da narrativa bíblica. O doutor Charles Allen, professor de História e presidente do Instituto de Arqueologia Bíblica da atual Northwest University em St. Paul, Minnesota, nos Estados Unidos, desenvolveu uma discussão sobre a historicidade da história de José no Egito. E é impressionante. Na narrativa bíblica, José compra toda a terra do Egito para Faraó, centralizando assim nas mãos de Faraó o poder no Egito. Gênesis capítulo 47, versículo 19 a 20. Ian Shaw e Nicholas Grimmel, egiptologistas, fazem referências a esta centralização de poder. O Egito era governado por diversos nomarcas.
Amenhat I, faraó da 12ª dinastia, inicia um processo para eclipsar este poder. Senusserret II aprofunda a política de centralização do poder, o que, no reinado de Senusserret III, o cargo de nomarca foi encerrado e o faraó Senusserret III passa a governar de forma soberana. Tudo ocorre exatamente no período da narrativa bíblica de José. Ainda tem mais. José foi escolhido por Faraó para solucionar o grande problema que se aproximava: 7 anos de grande carestia no Egito. Yan Shaul confirma que no reinado de Senusserret II foi a inauguração do sistema de irrigação do Fayum. O canal de José, ou Bar Yosef, liga o rio Nilo com o oásis Fayum no Egito. A depressão do Fayum era um grande oásis agriculturável e a qual dependia das cheias do Nilo. Períodos prolongados de seca foram registrados no Egito, inscrições de nível do Nilo em Semina e Cuma, na região da Núbia, estabelecidos no reinado de Senusserret III. Os nilômetros provam isto, permitindo um grande indicativo da seca de 7 anos listado na Bíblia no tempo de José. A chegada de Jacó e sua família no Egito em aproximadamente 1876 a.C., entre o reinado de Senusserret II e Senusserret III, durante a 12ª dinastia do Reino Médio Egípcio, é um fato harmonioso com todo o contexto arqueológico e histórico egípcio. A chegada de grupos de asiáticos, migrantes com características culturais, étnicas, linguísticas, inclusive com nomes ligados a hebraísmos e evidências ligadas à região de onde migram, somando-se aos eventos ligados a José, se harmonizam perfeitamente em tempo e narrativa, corroborando na confirmação da chegada de Jacó e sua família no Egito. Durante séculos, o Êxodo foi considerado apenas uma narrativa de fé, uma história contada por gerações, mas raramente aceita como fato histórico. Mas, e se essa história for real? E se registros antigos, evidências esquecidas e uma nova leitura da cronologia apontarem para algo muito maior?